Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula, a nossa terceira videoaula da Via Brasil. Eu sou Maria Cafasso, proprietária da Via Brasil Cafasso, uma empresa que está há 13 anos no mercado com elaboração de documentos para o transporte de produtos perigosos e consultoria também no transporte de produtos perigosos. Sou a mentora do Manual de Produtos Perigosos também. Atualmente ele está ainda como GPP, Guia de Produtos Perigosos, ele está passando por uma atualização, mas como a gente está nessa época da pandemia, o Google está atrasando um pouco a liberação da atualização, né? Então, ele é um compêndio da norma que você pode consultar número ONU, o nome apropriado para embarque, o grupo de embalagem, números de risco, quantidades limitadas por embalagem interna, por veículo. Então, ele é o conjunto para situação de emergência, EPI, ele é um manual fantástico, ajuda demais para o transporte de produtos perigosos ou para quem lida também na parte de produtos químicos, né? Então, ele é fantástico, pessoal. E hoje nós vamos falar de quantidade limitada por embalagem interna. Na videoaula passada, a gente falou sobre quantidade limitada por veículo. E dando continuidade, né, que agora a gente vai sempre estar apresentando uma videoaula relacionada ao transporte de produtos perigosos, porque é uma legislação complexa, ela é de difícil entendimento, às vezes ela confunde algumas coisas, então são muitos detalhes, são muitas peculiaridades de norma, né, que traz aí um pouco de confusão para as pessoas. E eu vou tentar, de uma certa forma, ajudar vocês, né, falando um pouquinho de cada assunto, abordando um pouco de cada assunto relativo ao transporte, ok, pessoal? Então, hoje a gente vai estar falando de quantidade limitada por embalagem interna. Mas para falar de embalagem, de quantidade limitada por embalagem interna, primeiro a gente tem que entender o que uma embalagem de produto perigoso precisa conter, quais são as obrigatoriedades. Então, aqui a gente tem uma embalagem sujeita ao regulamento por completo, ou seja, ela não está dentro da quantidade limitada por embalagem interna. Então, aqui eu vou apresentar para vocês tudo que uma embalagem tem que ter, primeiramente, para depois vocês entenderem a diferença entre uma sujeita ao regulamento por completo e a outra que pode usufruir das isenções que a norma tem, ok? Então, aqui, ó, primeiramente, né? Então, um número ONU, né, do produto que está sendo transportado dentro dessa embalagem, o nome apropriado para embarque, ok? O rótulo de risco referente à classe do produto. Quando houver o risco subsidiário, que neste caso aqui o metanol tem risco subsidiário no tóxico, o rótulo de risco subsidiário. Tá? A embalagem de produto perigoso, quando está sujeita ao regulamento por completo, ela tem que ser homologada, uma embalagem homologada, ok? Então, aqui a gente tem a marca de homologação dessa embalagem e aqui a gente tem o selo de identificação de conformidade. Aqui são os outros símbolos peculiares de cada produto, de cada embalagem, né? Então, esta é uma embalagem sujeita ao regulamento por completo. Aqui não tem nenhum tipo de isenção, tá? Ou seja, a embalagem interna, dentro desta embalagem, ela está acima da quantidade limitada por embalagem interna. E a gente vai vendo aí adiante as diferenças, tá bom? Mas, então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como que são as marcações, né? Então, a gente tem aqui da ANAC, tá? Começa aqui com 4A, da Marinha, né? Do IMDG, tá aqui, ó, 1 a 1, do Inmetro, né? Do transporte terrestre, então a gente tem aqui, ó, 4G, né? Do Inmetro. Aqui nós temos de embalagens importadas, por exemplo, né? Então, quando uma embalagem está sujeita ao regulamento por completo, ela tem que ter uma dessas marcações, dependendo do destino que ela vai seguir, tá? E aqui, a embalagem para produtos perigosos. Aqui, um exemplo de selo de identificação do Inmetro, né? Então, a gente tem aqui modelos de impressão, o selo, e nós temos o modelo relevo. Então, vamos ver numa embalagem como é que seria. Então, aqui a gente tem, ó, 4G, a gente viu aqui que é do Inmetro, correto? Então, a gente viu que é uma embalagem
do Inmetro, homologada pelo Inmetro. E aqui nós temos o selo de conformidade, outros símbolos necessários, né? Então, aqui são as informações que a empresa, dependendo do produto, né, vai inserir na... Então, isto é uma embalagem homologada, ok? Para os produtos que chegam, né, que são importados, então, muitas vezes eles já são embalados lá e eles precisam ser embalados aqui, se as embalagens forem homologadas? Não, não precisa. A própria norma já diz aqui, ó, desde que as embalagens atendam às exigências estabelecidas no código IMDG, né, ou pela Organização de Aviação Civil, né, pela parte aérea, serão aceitos no transporte terrestre, né? Então, eu não preciso trocar a embalagem, tá? Então, a embalagem homologada lá fora, atendendo os nossos requisitos, ela vai servir para nós também. E como eu acondiciono uma embalagem no veículo de transporte? Eu posso acondicionar junto ao motorista? Jamais, né? Porque se trata de produto perigoso e existem regras para o transporte, né? Então, aqui, ó, é a cabine, o motorista, então eu não posso, eles têm, transportar junto, eles têm que estar separados, tá? Então, cada um no seu compartimento, né? Então, o motorista aqui na cabine e a embalagem no compartimento de carga. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de um caminhão, né? Como são feitos alguns acondicionamentos de IBC, tambores, né? Então, todos eles têm que ser muito bem acondicionado. Eu falo até mesmo pela experiência que eu tenho, né? Eu fui policial rodoviária há 22 anos, especialista no transporte de fiscalização do transporte de produtos perigosos, então tive muita experiência relacionado a tombamento de carga, a carga mal estivada, ela se deslocando dentro do caminhão, ela batendo nas laterais, rompendo as embalagens, né? Então, por isso que hoje todo o processo de transporte de produtos perigosos é rigoroso, justamente para evitar que acidentes aconteçam, que o meio ambiente seja atingido, que pessoas também sejam atingidas, né? Então, tudo serve para proteger o meio ambiente, a saúde humana e a saúde animal. Então, a gente tem que realmente prestar atenção a essa norma, prestar atenção às regras, né? Eu não posso simplesmente pegar um produto perigoso, acondicionar no caminhão e transportar como eu quiser. Não. Existem regras e têm que ser seguidas com responsabilidade, tá? Então, aqui ele já fala que a carga, ela jamais pode ser escorada de qualquer forma, ela tem que ser protegida, né? Escorados entre si para que não haja colisão, não haja o movimento, mesmo que esteja no cofre de carga, eu não posso deixar o cofre de carga solto na carroçaria do veículo, né, do caminhão, não posso. Então, tem que estar acondicionado de maneira que evite qualquer deslocamento, né, seja o volume em relação ao outro, ou seja com as laterais, né, das paredes do veículo. Então, pessoal, tem que levar a sério, tá bom? Ah, mas é uma caixinha só. E se for uma caixinha de um gás tóxico, por exemplo, que de repente, por qualquer motivo, né, começa a vazar? A primeira vítima é o motorista. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. E o transportador aqui, neste caso, ele é responsável? Sim. E o expedidor é responsável? Opa, responsabilidade solidária. Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 88, que por sinal é uma lei fantástica, precisa ser atualizada em alguns pontos, né? Mas ela traz a responsabilidade solidária entre o transportador e o expedidor, né? No seu artigo 2º e no seu artigo 56. Quando você transporta produto perigoso em desacordo às leis ou às normas ou às exigências estabelecidas em leis, em normas, você está cometendo um crime ambiental. Ah, mas é assim? É. Se quiser, dependendo da gravidade, qualquer infração ao transporte pode ser relacionado sim a crimes ambientais. O artigo 56 ele fala perfeitamente: transportar, armazenar,
ter em depósito, manusear em desacordo à lei ou aos seus regulamentos. Então, se eu estou em desacordo, eu tenho uma infração, eu não cumpri corretamente o transporte, eu posso ser enquadrado? Pode, né? Dependendo da situação, análise daquele momento, daquele risco que houve, pode sim, como já teve casos mesmo de eu apresentar ocorrências em delegacias, como um caminhão, por exemplo, cheio de produtos perigosos, de classes diferentes, incompatibilidade química prevista no local, né? Todo irregular, entendeu? Eu apresentei no DP por quê? Porque ele não tinha nenhuma simbologia. Simplesmente o motorista tirou o painel de segurança, os rótulos de risco para não ser fiscalizado. Aí é que se engana, porque nós abordamos qualquer tipo de veículo, não somente os que têm o painel de segurança, que são as simbologias para o transporte, que são postas no veículo, nas laterais, na frente, na traseira, para justamente identificar que aquilo é um produto perigoso, né? Então, na próxima aula, a gente vai estar abordando um pouquinho de simbologia de veículo, para a gente ver como é que é esse funcionamento, né? Como é que funciona, por que de tanta preocupação, por que transportar com tanta preocupação esse tipo de produto? Porque ele é perigoso, tem produtos que matam, se você inalar, você morre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Então vamos continuar? Eu e as minhas histórias, né? Eu adoro contar as minhas histórias da polícia, tenho várias. Mas vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar exatamente sobre quantidade limitada por embalagem interna. Lembrando que a resolução 5232 prevê, regulamenta todo esse transporte e prevê no seu artigo 342 a quantidade limitada por embalagem interna. Aqui nós temos a relação de produtos perigosos, né? A relação, número ONU, o nome apropriado para embarque, a classe de risco, a coluna de riscos subsidiários, o número de risco, grupo de embalagem, né? E provisões especiais, quantidade limitada por veículo, que nós abordamos na aula passada, e quantidade por embalagem interna. Então, nós vamos tratar desta situação, tá bom? Então, aqui na coluna 9, nós temos a quantidade limitada por embalagem interna. O que é essa quantidade? Então, toda vez que eu tiver uma embalagem com este limite, até 500 ml, até 5 litros, até 1 litro, a lei me permite usufruir de algumas isenções, né? Então, eu posso ter esse transporte com isenções previstas aqui no capítulo 3426, né? Que nós vamos ver mais para frente quais são essas isenções, sendo que eu não preciso estar sujeito ao regulamento por completo, como nós vimos mais atrás, naquela embalagem que tem que ter número ONU, nome apropriado para embarque, a embalagem tem que ser homologada, né? Então tem que ter o rótulo de risco da classe, do produto, risco subsidiário, se houver. Então, quando eu tenho esta situação de quantidade limitada por embalagem interna, a lei vai me isentar de algumas obrigatoriedades. Aí nós vamos verificar o seguinte: a palavra zero. O que significa essa palavra zero? Significa que não se aplicam tais isenções. Então, este produto, por exemplo, ONU 1265 pentanos líquidos, ele não tem a isenção da quantidade limitada por embalagem interna. Por quê? Por quê? Porque ele é considerado um produto de alto risco. Aqui, pelo grupo de embalagem, a gente já pode perceber isso. Lembrando também que nós temos aqui a diferenciação de grupos de embalagem. O que significa esses grupos de embalagem? Então, vamos lembrar mais uma vez. Grupo de embalagem 1 é alto risco, grupo de embalagem 2 é o médio risco e o grupo de embalagem 3 é o baixo risco. É o grau de risco que este produto tem. Então, neste caso aqui do pentano, ele é o grupo de embalagem 1, ele é um grupo de embalagem de alto risco. Então, este produto, em sua peculiaridade, ele deve ter alguma coisa que se torna muito, muito perigosa. Então, por isso que a quantidade é zero.
Se eu estiver levando 10 ml, 100 ml, 1 litro, 5 litros, eu estou sujeito ao regulamento por completo, ok? Lembrando que a dispensa das exigências que a gente vai ver mais para frente não exonera qualquer dos agentes envolvidos nas operações de suas respectivas responsabilidades. Ou seja, não é o fato que eu estou dentro da quantidade limitada que eu estou isento das minhas responsabilidades. Negativo. Tá? Uma vez transportando produto perigoso, seja ele dentro de quantidades limitadas ou não, a responsabilidade é a mesma. Tá bom? Aqui, para a gente enfatizar, a palavra zero indica que não se aplica tais isenções para o transporte de produtos perigosos, ok? Então, continuando, vamos falar aqui rapidinho para a gente lembrar, né? Eu já abordei nas 2 videoaulas passadas em relação à quantidade limitada. Seja ela por veículo ou por embalagem interna, eu tenho sempre que inserir a informação. Tá? Então, quantidades limitadas, quando forem transportados em quantidades limitadas, conforme disposições previstas no 342 e 343, deve ser incluída na descrição dos produtos do documento fiscal, junto ao nome apropriado para embarque, uma das seguintes expressões: ou quantidade limitada por extenso, ou quanti limitada abreviada. Tá? Lembrando aqui da declaração que não pode faltar jamais, seja para qual for a situação, estando ou não dentro da quantidade limitada. Tudo bem? Então, vamos seguir? Então, vamos lá, pessoal. Quantidade limitada por embalagem interna, vamos falar aqui do número ONU 3077 e 3082. Os volumes contendo substâncias que apresentam risco para o meio ambiente, que se enquadre nos critérios 293, que são os números ONUs 3077 e 3082, devem ser marcados com o símbolo apresentado na figura 522, que é este símbolo aqui, né? Toda vez que eu estiver transportando este número ONU ou o 3077, que esse aqui são substâncias líquidas, e o 3077 são substâncias que apresentam risco para o meio ambiente sólidas. Toda vez que eu estiver levando esses 2 números, eu tenho que ter na embalagem este símbolo. Porém, se ele estiver dentro da quantidade limitada, que são 5 litros ou 5 quilos para sólidos, a lei dispensa a obrigatoriedade de eu portar este símbolo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler de novo para a gente entender. Volumes contendo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente, que se enquadrem nos critérios estabelecidos no item 293, que é o número ONU 3077 e 3082, devem ser marcados com o símbolo apresentado na figura 522, que é este símbolo, tá? À exceção de embalagem simples ou combinada, desde que as embalagens simples ou embalagens externas das embalagens combinadas possuam a capacidade igual ou inferior a 5 litros. Ou seja, se estiverem na quantidade limitada por embalagem interna, a lei dispensa eu portar este símbolo na embalagem. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, pessoal, pode deixar no comentário que a gente responde. Tá? Se tiver alguma dúvida também, não se esqueçam que a gente, tendo dúvida, dependendo da sua dúvida, a gente transforma ela em videoaula também, que pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Aquilo que eu não souber, a gente vai buscar, a gente vai esclarecer, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, tá bom? Agora, vamos lá. Quantidade limitadas por embalagem internas ou por artigo. Os produtos perigosos devem ser acondicionados somente, olha aqui essa palavrinha, somente, em embalagens internas que estejam acondicionadas em embalagem externas adequadas. O que significa esse adequadas? Né? Que as embalagens têm que estar, os produtos têm que estar corretamente embalados. Embalagens adequadas, né? Pode significar muitas coisas. Uma embalagem homologada, quando o produto está acima da quantidade limitada interna, é uma embalagem adequada para o transporte de produtos perigosos.
Se eu estou com uma embalagem acima da quantidade limitada e não estou com uma embalagem homologada, então é uma embalagem externa inadequada, sujeito à autuação. Aí, continuando aqui, a gente tem: não é necessário utilizar embalagens internas para o transporte de artigos como aerossóis ou pequenos recipientes contendo gás. A massa bruta total do volume não pode exceder a 30 quilos. Que situação é essa? Quando eu tenho aerossóis ou pequenos recipientes que são, passa tipo invólucro de aquele, oh meu Deus, esqueci, o filme plástico. Então, passa aquele filme em volta, é considerado uma embalagem? Sim. Uma embalagem externa? Sim, tá? Então, uma embalagem interna. Aí, a massa bruta total não pode exceder a 30 quilos. Então, se eu tiver daquele produto 31 quilos, aí já tem que ser numa embalagem externa adequada para aquela situação, tá bom? Embalagens internas de vidro, porcelana ou cerâmica contendo produtos líquidos da classe 8, grupo de embalagem 2, devem ser envolvidas por uma embalagem intermediária compatível e rígida. Por quê? Vidro, porcelana, cerâmica são embalagens que podem se romper, quebrar com facilidade. Então, por isso que ela tem que estar protegida por uma outra embalagem, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente tem, ó, uma embalagem interna. Vamos chutar um produto qualquer aqui que esteja, né? Tá? Digamos que seja aqui álcool etílico. Não, aliás, minto. Eu já tenho até o número 1 aqui. Metanol. Então, eu tô levando aqui 1 litro de metanol, né? Então, do grupo de embalagem 3 aqui. Então, a gente vai. Na embalagem interna, eu não preciso colocar nenhuma simbologia, porque ele estando dentro da quantidade da embalagem interna, a norma prevê e me permite não inserir nenhum símbolo, tá bom? Como é que fica a embalagem externa? Ela não precisa ser homologada, então não tem nenhum símbolo aqui e nem identificação de selo, né, e nem das marcas de conformidade. Então, não precisa ser homologada. O que fica obrigatório na embalagem externa? Número ONU, tá? Em toda e qualquer embalagem, sempre o número ONU é obrigatório, por uma questão de identificação do produto até. E o símbolo de quantidade limitada por embalagem interna. Isto é obrigatório constar. Ah, mas eu estou levando o meu produto e eu não coloquei o símbolo. Você está sujeito à autuação. Ah, mas meu produto não é tão perigoso. Pessoal, não existe isso. Meu produto não é tão perigoso. Uma vez que ele é considerado produto perigoso, ele é perigoso. Ele pode ter um grau de risco alto, médio ou baixo, mas ele jamais vai deixar de ser um produto perigoso, tá bom? Ele sendo um produto perigoso, não existe fazer essa analogia, ah, mas meu produto não é tão perigoso, tá? Ele é perigoso. Ele pode ter um nível alto risco, médio risco e baixo risco, tá bom? Então, aqui a embalagem externa, obrigatório. Número ONU, símbolo da quantidade limitada. Se você estiver portando embalagens, produto em embalagens por quantidade limitada interna e não tiver esse símbolo, é sujeito à autuação. É uma infração de transporte, tá bom? E aqui, esse símbolo pode? Pode. Os demais símbolos que forem pertinentes, pode ser colocado sim. Continuando então. Embalagens internas contendo diferentes produtos perigosos podem ser acondicionados em uma mesma embalagem externa, desde que tais produtos não sejam incompatíveis e não interajam perigosamente em caso de vazamento. Quem é que vai me dizer isto? Quem é que vai dizer para mim se este produto é incompatível com este? O fabricante. É ele que vai determinar se eu posso transportar este produto junto com este, tá? Então, por exemplo,
Hoje a gente tem a questão de cofres de carga, de incompatibilidade da NBR 14.619. Então, praticamente hoje, por causa das embalagens homologadas, a gente não tem mais aquela situação de incompatibilidade para o transporte, né? Então, posso levar classe 3 com a classe 5? Aparentemente, sim. Eu não aconselho. Aparentemente, sim. Por quê? Por mais que as embalagens sejam homologadas, sejam firmes, a gente nunca sabe a extensão de um acidente, né? A gente nunca pode imaginar o que pode acontecer. Eu sempre presumi as questões de sempre, tanto que a própria norma prevê isso, sempre o nível mais alto, o risco mais alto. A mesma coisa quando a gente elabora um documento, uma FISPIC, né? Então, por exemplo, o correto para você elaborar uma FISPIC, você é pegar o produto, se ele for uma mistura, levar para uma análise laboratorial e fazer os seus testes químicos, avaliar as propriedades físico-químicas, verificar corrosividade, carcinogenicidade, toxicidade, né, as toxicidades para o meio ambiente, verificar tudo isso. Porém, é um custo muito alto. Então, a norma, ela por meio de uma nota de corte, você consegue verificar o risco de um produto pelos seus componentes. Então, se eu tenho algum componente que é inflamável e ele, de uma certa forma, ele não vai atingir um grau de inflamabilidade, mas eu tenho um componente lá que é inflamável, né? Ele é inflamável. Então, quando a norma ela prevê que seja feito dessa forma, que seja elaborada a FISP, por meio de uma nota de corte, já que eu não consegui fazer o ensaio total. Então, eu tenho que verificar por componente quais são as incompatibilidades que aquele produto, que aquele componente tem. Aí sim, porque quem é o fabricante do produto? Né? É ele que vai determinar para mim, olha, eu não posso levar classe 3 dos líquidos inflamáveis junto com a classe 5 dos oxidantes. Por que, que eu não posso levar junto? Porque eles juntos eles interagem quimicamente. Então, a classe 3 são os líquidos inflamáveis. A classe 5, os oxidantes. Qual a diferença? Um é inflamável, o outro é comburente, alimenta o fogo. Então, imaginem vocês, num transporte, se eu tenho classe 3 e classe 5 junto. Por infelicidade ou por uma fatalidade, acontece um acidente, essas embalagens, por mais que elas sejam homologadas, elas acabam se rompendo e esses produtos entrando em contato. O que vai acontecer? Se eu tenho um princípio de um incêndio e esse produto oxidante, ele vai me alimentar, o incêndio vai se tornar muito pior. Então, eu, apesar de tudo, né, como assim, faço parte da BNT, né, a NTT, a gente está sempre em contato com eles também. Então, assim, mas a gente também não pode engessar o transporte, né? Então, de uma certa forma, a sociedade vai evoluindo, tudo vai evoluindo, o transporte também precisa evoluir. Mas existem algumas coisas que é opinião particular minha, né? Apesar de hoje não existir mais essa incompatibilidade, desde que o transporte, né, em cofres de carga, entendeu? Então, a própria norma ela foi se moldando à necessidade da sociedade, né? A necessidade do transporte. Então, existem coisas que eu não, assim, não sugiro aos meus clientes fazerem, por exemplo, transportar classe 3 junto com a classe 5, né? A classe 8 junto com classe 4, que são incompatíveis entre si. Então, assim, é uma opinião particular minha, tá bom? Assim, mas dentro, se a empresa não tem outra forma, ela tem que transportar esses produtos, então ela vai no seu cofre de carga, tudo certinho, separados, acondicionados corretamente. Então, aqui, pessoal, quem vai me dizer se este produto é incompatível com este é o fabricante, né? É o fabricante do produto que vai determinar se eu posso ou não levar esses dois. E os dois estão dentro da quantidade limitada por embalagem interna. Eu posso acondicionar na caixa aqui identificar os dois produtos, tá? Um é o ONU 1230 e o outro é o ONU 1266. Nunca, jamais sem este símbolo. É fundamental ter o símbolo da quantidade limitada, tá bom?
Então, aqui, mais uma vez reforçando, a embalagem não precisa ser homologada. Tá bom, pessoal? Vamos continuar? Então, vamos lá. Quantidade limitada por embalagem interna, uso de sobre-embalagem. Então, vamos lá, pessoal. Quando produtos perigosos embalados em quantidade limitada por embalagem interna estiverem acondicionados em uma sobre-embalagem, as seguintes disposições devem ser aplicadas. Então, eu tenho aqui, ó, um produto que está na quantidade limitada por embalagem interna, dentro da embalagem externa dele, ou no 1230, o símbolo da quantidade limitada. Aqui eu tenho outro produto, o símbolo da quantidade limitada, número ONU 1266. Eu vou acondicionar esses dois nesta sobreembalagem, ok? Então, aqui, ó, só voltando. Aqui eu acondicionei os dois direto nesta embalagem, tá? Nesta situação, cada um já está usando uma embalagem externa e eu vou acondicionar em uma terceira embalagem, que esta se chama sobre-embalagem. Por que que tem que estar escrito sobre-embalagem? Por quê? Para dizer que eu não tenho os produtos apenas lá dentro, eu tenho eles acondicionados já em embalagens externas, correto? Então, vamos lá. No caso de produtos perigosos importado ou exportado, a palavra overpack ou sobre embalagem serão aceitas na substituição, porque justamente aquela situação que eu falei para vocês na quantidade limitada da embalagem homologada, lá no comecinho da aula, a gente fala da embalagem homologada que é aceita também, tá? A embalagem homologada lá fora é aceita aqui desde que cumpra as regras, as nossas regras. Então, vão ser aceita. Sobre a embalagem deve ser marcada com o símbolo estabelecido no item, né? 34251. Então, símbolos para volumes contendo quantidades limitadas. A dimensão dele 10 por 10. Aonde não couber essa dimensão, por exemplo, essa caixa aqui é menor, então eu posso pôr 5 por 5, que é o 50 milímetros por 50, tá? Aqui 100 milímetros por 100 milímetros, né? Quando eu falei 10 por 10, falei centímetros. É o hábito, a força do hábito. Tudo bem, então, aqui, pessoal? Então, só reiterando, né? Embalagem interna, embalagem externa, embalagem interna, embalagem externa, as duas numa terceira embalagem, a gente dá o nome de sobre-embalagem, ok? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho, só para reforçar, é aceito no transporte terrestre o símbolo utilizado no transporte aéreo para os volumes contendo produtos perigosos em quantidade limitada. Então, eu posso aceitar esse símbolo? Posso. Então, esse aqui é o símbolo do aéreo, ok? O número ONU e as letras ONU devem medir pelo menos 12 milímetros, tá? Então, tudo tem medida, tudo tem o tamanho certo, né? Então, aqui são 100 milímetros por 100 milímetros, quando não couber, 50 milímetros por 50 milímetros, ou seja, 10 por 10 ou 5 por 5, ok? Aqui fala também, né, da capacidade da embalagem de 30 litros ou 30 quilos, e para cilindros, 60 litros de capacidade de água, nas quais deve medir 6 milímetros de altura, tá? Então, quando a embalagem for com a capacidade, a gente vai diminuir aí para 6 milímetros, tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Transporte de produtos perigosos em quantidade limitadas por embalagem interna, nas condições estabelecidas neste capítulo, está dispensado das seguintes exigências. Então, chegamos à situação que a gente estava mencionando, né? A lei, a norma, me dispensa de algumas obrigatoriedades. E quais são elas? Então, toda vez que eu estiver transportando quantidade limitada por embalagem interna, este produto eu estou levando na quantidade limitada por embalagem interna, então a norma me dispensa rótulos de riscos afixados no volume. Então, não preciso colocar o rótulo de risco da classe do produto. Como a gente havia visto, no ONU 1230, que é líquido inflamável, não preciso transportar o rótulo de risco.
Marcação do nome apropriado para embarque, ou seja, ONU 1230, metanol. Então, não preciso escrever a palavra metanol. Segregação entre os produtos perigosos num veículo ou container. Então, não tem essa separação, né, de produtos perigosos. Rótulos de riscos e painéis afixados no veículo. Então, também estou dispensado. Vamos ver aqui, ó, que sempre tem, né, uma regra dentro da regra. Rótulos de riscos e painéis de segurança fixados no veículo ou equipamento de transporte para carregamentos em que a quantidade bruta de produtos perigosos seja de até 1.000 quilos. Ou seja, até 1.000 quilos, eu estou dispensado de portar os rótulos de risco. Acima de 1.000 quilos, independente de eu estar na quantidade limitada ou não por embalagem interna, eu tenho que ter a simbologia do veículo, tudo bem? Limitações quanto ao itinerário, porte de marca de identificação de conformidade nas embalagens, então ela não precisa ser homologada. Símbolo para o transporte de produtos perigosos para o meio ambiente, afixado no veículo ou equipamento para carregamentos em que a quantidade bruta seja de até 1.000 quilos, então eu não preciso também colocar o símbolo, né? Aquele peixinho do meio ambiente. Porte do símbolo para transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente no volume. Então, eu também não preciso lá. Lembra que eu comentei para vocês, né? A gente falou isso lá no comecinho. Então, vamos lá. O que permanece obrigatório? Então, vamos lá. Permanece as demais exigências regulamentares. Proibição de conduzir passageiro no veículo, seja transporte de quantidade limitada ou não, eu nunca, jamais posso dar uma carona, eu não posso levar ninguém. Ah, mas eu sou caminhoneiro, vou até a cidade vizinha, minha esposa vai até lá e eu vou levar ela junto. Não, não pode. Produto perigoso não combina com passageiros, né? Então, não posso dar carona. Ah, mas se for o policial que parou? Não pode, tá? Não pode dar carona em transporte de produtos perigosos. Poxa, mas o policial vai me multar. Não, ele não vai fazer isso, tá bom? Ele não pode. Então, a marcação do número das Nações Unidas, ONU ou UN, não precisa da marcação do número procedidos da letra, ou perdão, permanecem válidos, né? Então, precisa aqui do número ONU. Até me atrapalhei, desculpa, pessoal. Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para atendimento a situações de emergência. Então, o EPI continua e o conjunto para situação de emergência também. A norma não retirou, tá? Inclusive os extintores da carga, tá? Então, prestar sempre atenção em que tipo de extintor. Então, a gente tem uma tabela de extintores específicas para isso na NBR 9735, ela está lá explícita, explicando qual é o tipo de extintor que eu vou portar no meu veículo e o tamanho da carga, né? Dependendo do tamanho da carga. O curso MOP, antigo MOP, é treinamento específico para condutor do veículo, né? Eu adorava MOP, né? Mas treinamento específico. Aqui seria o porte da ficha de emergência, que não é mais obrigatório, foi excluído. Porém, pessoal, um adendo a essa questão. Ficha de emergência. A ficha de emergência, apesar dela ter sido retirada pela resolução 5848, ela continua sim de porte obrigatório, mas ela não precisa seguir as regras da NBR, na conformidade na forma de elaboração do documento, tudo, mas ela continua assim, porque se houver um acidente, alguém exigir informações para outros tipos de transporte também, continua obrigatório, né, ferroviário, algumas coisas, então continua obrigatório, Mercosul, então a gente tem que sempre tomar cuidado, né, quando a gente for falar, arrancou daqui, não, tem que sempre verificar, e existe inclusive uma carta circular da BNT trazendo essas informações, quem quiser se interessar por mais informações sobre isso, entre em contato com a gente. Vamos lá. As precauções de manuseio. Nunca, eu jamais vou deixar de ter cuidado com produto perigoso, eu jamais vou
deixar a embalagem cair, eu vou me desatentar, eu vou fumar, entendeu? Jamais. Produto perigoso, trate-o como produto perigoso, a palavra já diz. Mas meu produto não é tão perigoso. Não existe isso, pessoal. Produto perigoso é produto perigoso, tá bom? Rótulos de riscos e painéis de segurança afixados no veículo e equipamento para o carregamento em que a quantidade bruta total seja superior. Ele repetiu o que a gente falou no slide anterior, tá? Então, se for abaixo de 1.000 quilos, não preciso de rótulos e nem painéis de segurança. Mas, se eu estou levando 1.100 quilos, né, desses produtos, mesmo abaixo da quantidade limitada de embalagem interna, eu tenho que ter o porte do rótulo de risco e do painel de segurança. Tudo bem? Vamos lá? Então, continuando. Transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas por embalagem interna para venda no comércio varejista. Esta situação traz bastante confusão, né? Mas assim, basta ler e entender a norma. Por isso que eu estou abordando aqui, tá? Para ficar fácil, para vocês entenderem. É a situação do caminhão que leva produtos para supermercado, leva arroz, leva feijão, leva aerossóis, né, de desodorante, mata bicheira, mata barata. Então, são essas situações. Eu posso transportar junto com alimento, porque eu tenho a regra de que produto perigoso eu não posso transportar junto com alimentos ou medicamentos destinados para uso humano ou animal. Eu não posso transportar junto, isso é regra. Porém, aqui a gente tem, ó, uma situação, né, que hoje a norma prevê. O transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas por embalagem interna para venda no comércio varejista. Mas e se for embalagem acima? Não pode. Aí não está nesta regra, tá? Então, por isso está grifado em amarelo aqui, ó. Em quantidades limitadas por embalagem interna para venda no comércio varejista. Em carregamentos de até 2.000 quilos. Então, mas eu estou levando 3.000 quilos. Não está nesta regra. Então, nesta regra vale quantidades limitadas por embalagem interna para o comércio varejista até 2.000 quilos. Em peso bruto total de produtos perigosos. Então, eu vou pegar a nota fiscal, na hora que eu for fiscalizar, eu vou pegar a nota fiscal, vou olhar lá. Eu tenho 100 quilos desse, 100 quilos desse, 100 quilos, porque tem que estar na nota fiscal indicando que é produto perigoso, mesmo que vá para o supermercado X, né? Tem que estar indicado lá que é produto perigoso. Então, tá lá dentro da quantidade limitada na nota fiscal, né? Então, tá lá. ONU 1266, perfumes, perfumaria, né? Perfumaria, vírgula, Quant LTDA, classe 3, grupo de embalagem 3. Então, tem que estar lá. Eu vou pegar e vou somar tudo. Se eu ver que deu 2.100, autuação, retenção do veículo para regularização. Que regularização é essa? Ou eu tiro o que está excedendo, né? Vai ter que reter o veículo para retirar o que está excedendo, tá bom? Para ele voltar a permanecer dentro desta regra, ok? Então, vamos lá, continuando. Ao peso bruto total de produtos perigosos e que se destinem ao consumo por indivíduos para fins de cuidados pessoais ou uso doméstico. Então, aqui, pessoal, eu tenho aerossóis, eu tenho aqui o álcool etílico, o gel, né, o álcool em gel, eu tenho mata-barata, mata-bicheira, então, né, vai lá para o hospital, então eu posso levar até 2.000 quilos junto, né, aqui continuando, ou ao uso veterinário e só nestes casos em volumes embalados nas condições estabelecidas, que a quantidade limitada por embalagem interna está dispensado das seguintes exigências. Então vamos lá. Rótulo de risco afixado no volume, marcação do nome apropriado para embarque, segregação
né? Então não precisa estar separado em cofre de carga e tudo mais. Um adendo, eu tenho todos esses produtos e eu tenho também um galão de tinta de 18 litros. Esse galão de tinta eu posso levar? É para consumo pessoal? É para uso doméstico? Eu vou pintar. Uso doméstico, por exemplo, eu vou pintar minha casa lá, né? Posso. Este específico, acima da quantidade limitada para embalagem interna, vai num cofre de carga, separado desses outros. Eu posso levar? Pode, mas tem que estar separado, tá bom? Ele não pode estar nesse meio junto. Eu tenho um galão de 20 litros de soda cáustica. Pode estar junto? Não, porque o galão de 20 litros não está dentro da quantidade limitada por embalagem interna. Então, não posso transportar junto com essa situação, tá bom? Então, vamos lá. Rótulos de risco e painéis afixados no veículo. Limitações quanto a itinerário. Então, eu estou dispensada destas obrigatoriedades. Embalagens homologadas, não precisa. Porte de equipamentos, kit EPI, não precisa. Exceto extintor de carga, sempre é obrigatório em qualquer situação, em qualquer tipo de quantidade limitada, acima ou abaixo, tem que ter extintor. O treinamento específico, não precisa. Proibição de conduzir passageiro. Opa, aqui, neste caso, eu posso dar carona para a polícia? Pode, tá? Pode. Aqui você pode dar carona para sua esposa, para a polícia, não tem problema nenhum. Informações sobre os riscos de produtos perigosos no documento fiscal. Símbolo para o transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente afixada no veículo. Tá, então aqui é aquele peixinho, tá? Então não precisa, tá bom? Então vamos lá. Permanecem válidas as demais exigências regulamentares. A marcação no volume, número ONU, as condições de acondicionamento previsto, as precauções de manuseio da carga. Então, aqui, pessoal, eu não posso esquecer jamais. Manuseio da carga, jamais, não posso esquecer, tá bom? Quando se tratar de transporte de produtos perigosos para venda no comércio varejista com risco de contaminação, juntamente com alimentos, medicamentos, objetos destinados para uso humano ou animal, não serão consideradas as proibições de carregamento comum, tais produtos forem separados dos demais por cofre de carga, entendeu? Então, aqui eu posso, né, se eu tenho risco de contaminação, produtos incompatíveis entre si, eu posso separar eles no cofre de carga, tá bom? Então, aqui tá tudo certo, tá bom, pessoal? Então, se eles estiverem segregados, que foi o que eu falei também na questão da tinta, né? Pode estar lá no cofre de carga. Transporte de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfumaria. Quando se tratar de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfumaria classificados como perigosos, que é o caso do aerossol, né, como eu falei, não serão consideradas as proibições de carregamento comum, independente da quantidade. Então, aqui, ó, pessoal, se eu estiver levando só aerossol, tá? Só aerossol, só desodorante, né, da classe 2 ou mata barata, então aqui não tem problema nenhum. Uso pessoal, de higiene pessoal, perdão, pessoal, aqui não entra o mata barata, não. Higiene pessoal, cosmético e perfumaria. Então, aqui eu tô levando desodorante, aerossol, spray de barbear, entendeu? Que são classificados na classe 2, que tem subclasses como 2.1, 2.2 e 2.3. Então, gases inflamáveis, gases não inflamáveis não tóxicos e gases tóxicos, que é 2.3. Então, eles podem ser transportados junto com os demais cosméticos, medicamentos, papel higiênico, higiene pessoal, um monte de coisa, né? E perfumaria ou objetos destinados ao uso consumo humano ou animal, sem a necessidade de segregação. Então, aqui eu não preciso separar, tá bom? Então, aqui eu não preciso, ó, lembrem, aqui vem uma questão importantíssima, né?
desde que o expedidor garanta que os produtos não apresentam riscos de contaminação nos termos deste item. Como ele vai garantir? Então, provavelmente, a responsabilidade sempre e certa é do expedidor. Ele vai dizer, né, que neste caso aqui, os produtos não apresentam risco de contaminação. Então, se eu sou um expedidor, por mais dificuldade que eu tenha para fazer o transporte, lembre sempre, né, eu como expedidor, eu sou responsável por tudo que acontecer com aquele produto. Até, a partir do momento que eu iniciei a fabricação dele, até o destino final, até o descarte da embalagem. Se eu fiz o meu produto, entreguei numa transportadora, a qual eu não verifiquei a idoneidade dessa transportadora. Ela pegou e colocou outros produtos ali, onde eu disse para ela, falei, olha, esse produto aqui, ele não pode ir com tal produto, porque ele é incompatível. Mas aí a transportadora nem sequer ouviu o que eu disse e muito menos olhou e leu os documentos que eu forneci para ela. Aí ela vai, transporta, junta tudo, vai embora e sofre um acidente. E aí? A responsabilidade é de quem? Dos dois, expedidor e transportador. Então, não podemos esquecer disso jamais, tá bom? Então, aqui o expedidor sempre será responsável pelo início e fim do seu produto perigoso. Aqui a gente vai perceber que as infrações, lembrem, aqui são infrações, tá? Mas tudo, dependendo da situação, eu posso enquadrar como crime ambiental. Tudo no transporte eu posso enquadrar como crime ambiental. É claro, gente, que não é uma coisinha, né? Mas posso sim, tá? Então, aqui a gente tem, ó, transportar produto perigoso em volume que não possua nenhuma identificação relativa aos produtos e seu risco em desacordo ao artigo 15. Olha o valor da autuação. É muito caro, né, pessoal? Não vale a pena transportar incorretamente, tá? Responsabilidade solidária. A multa é para o transportador e para o expedidor. Quem errou? Ah, mas foi o expedidor que errou. E você, transportador, por que aceitou transportar a embalagem em quantidade limitada sem o símbolo da quantidade limitada? Ah, mas eu não sabia. Errou mais uma vez. Você, transportador, tem obrigação de saber tudo o que aquele produto causa, tudo o que aquele produto que você está levando causa. E eu, expedidor, tenho responsabilidade de informar você, transportador, que todo o produto que eu fiz, que eu embalei bonitinho, ele causa isso, isso e isso. Eu tenho obrigação de te informar, transportador. E eu, transportador, tenho obrigação de transportar corretamente do jeito que o expedidor me falou. E, além de tudo, cumprir todas as outras regras que a norma prevê. As autuações são caras. E por que o expedidor, o valor é mais alto? Ele não é a responsabilidade não é solidária? Sim, mas ele é o expedidor. Ele é o responsável pela expedição do produto. Então, ele é, sim, o mais, vamos dizer assim, mais responsável, não. Ele tem a maior responsabilidade sobre o produto que ele está enviando para o transportador. Ok? Então, vamos lá, para a gente ter aqui mais uma ideia, né? Então, sempre, né? Muito cuidado. Quando a gente transporta produto perigoso e a gente cumpre corretamente as regras da norma, dirige com cautela, né? Eu tenho um excelente motorista, né, responsável, ele sabe o que está sendo transportado, ele ajudou ali a observar o acondicionamento da carga, olha, põe mais para cá, põe mais para lá, apesar de alguns lugares o motorista não fazer parte, ele não pode às vezes nem ter acesso, né, a determinadas situações, mas o bom motorista
Ele pega a documentação, ele olha, opa, eu estou levando isso, nossa, esse produto aqui, vixe, olha, se eu inalar 8 segundos eu morro? Misericórdia. É assim, pessoal, né? Eu já atendi muitos acidentes e não é legal. Nenhum tipo de acidente é bacana. Não tem como você falar uma coisa simples, né? Que, poxa vida, né? Eu posso transportar de qualquer jeito. Se acontecer acidente, não sou eu mesmo. Não. Vamos ter responsabilidade. Vamos fazer a coisa correta, né? É importante a gente transportar corretamente. Por quê? Quem é que ganha? Quem é que perde? Todo mundo junto aqui, né? Então tem, ó, o transportador, o expedidor, a empresa de consultoria, né, a Via Brasil, aqui apoiando vocês também, ajudando a elaborar os documentos, né? Dando aí a assessoria, ajudando nesse transporte que é tão complicado, tão complexo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. É para isso que a Via Brasil existe também e outras empresas, para a gente estar junto, né? Junto, fazendo um grande trabalho, né? Todo mundo ganha. O meio ambiente ganha, né? Os seus clientes vão ficar satisfeitos com a sua entrega, né? Poxa, a embalagem está certinha, está perfeita, eu não corro nenhum tipo de risco. Claro que sempre o risco com produto perigoso sempre existe e sempre vai existir. Mas o que eu puder fazer para minimizar esse risco, é isso que é importante. O que eu puder fazer, né? Às vezes, ninguém, né? A gente fala de transporte de produtos perigosos, né? Eu estou há 22 anos praticamente lidando, né? Desde 1997 eu fui para a rodoviária, trabalhei no sistema Anchieta Imigrantes, né? Um dos maiores sistemas do país, né? Rodoviário do país. A gente tem aí o porto, né? A ligação do porto com toda a nossa infraestrutura, né? De rodovias do país. E eu vi muita coisa, eu tive a oportunidade de aprender com muita gente também, os grandes mestres, né? Conhecedores aí do transporte. Mas a gente tem que aprender uma coisa na vida. Para a gente ser bom, para a gente ser ótimo no que a gente faz, nós temos que ter humildade, né? Às vezes a lei ela é muito complexa, ela é muito detalhe, é muita coisa, né? Então às vezes a gente acaba falando alguma, ai caramba, poxa, não era isso, era assim, era assado, porque é muita coisa, né? E nem todo mundo detém o conhecimento total. Conhecimento é uma coisa que a gente aprende, adquire ao longo da nossa vida, e eu sou uma pessoa que eu gosto de passar o meu conhecimento para as pessoas, né? E a minha empresa ela está aí no mercado há 14 anos já, e a gente fazendo um grande trabalho, né? Com responsabilidade, com eficiência, com qualidade, né? Então, ajudando nesse transporte, contribuindo na responsabilidade social que eu tenho também. Então, por isso que eu estou fazendo essas videoaulas, porque eu acho que vai ser de grande valia para as empresas, né? Para elas assistirem. Ai, poxa, eu não sabia que era assim. Ai, mas eu estou com uma dúvida, né? Vou falar com a Cafaço, né? Que o pessoal me conhece realmente como Cafaço, né? Do nome de guerra da polícia. Eu faço questão de falar, porque a polícia foi a minha vida, né? Foi o que me trouxe aqui, né? Hoje eu estar aqui diante de vocês falando tudo isso, então é muito bacana. E eu acho que essa pandemia também ajudou a gente a ter essa afinidade, né? Hoje, assim, de poder levar, porque as minhas aulas sempre foram ministradas diretamente nas empresas, tudo mais, com o coletivo, então às vezes é até estranho a gente estar falando no vídeo, né? Porque você não sabe quem está te assistindo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é um prazer imenso estar aqui contribuindo e partilhando o meu conhecimento com vocês. A minha empresa está à disposição para o que vocês precisarem. Eu estou à disposição, né? Tanto que aqui agora, né, está o site da amanhã já vai estar aí disponível no site também essa videoaula. Tá aí o e-mail da Via Brasil, o meu telefone, o que vocês precisarem, pode contar comigo,
tá? Dúvida que vocês tiverem, pode contar comigo. Vamos juntos melhorar esse transporte e transportar e expedir produtos perigosos com responsabilidade. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Se cuidem, tá bom? E até a próxima videoaula da Via Brasil que é fácil.